Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para mais uma aula de Geography, boys and girls. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é water. O que é water? Water é água, galerinha. Então, a gente tem que tratar muito bem dos nossos recursos hídricos, né? Da questão da água no nosso planeta, porque sem água não há vida, né? Eu estou aqui na escola dinâmica, por isso que eu estou de máscara, mas eu vou tirar um pouquinho, já que não tem ninguém aqui, boys and girls, certo? Então, a gente, provavelmente vocês também estão ouvindo algum barulhinho aí, vindo, né? Exatamente das crianças que ainda estão aqui na escola dinâmica. A aula já se acabou, né? Vocês provavelmente estão bem acostumados com isso daí, ok? Bom, antes de falar, né, de explicar a razão da importância da água, tá certo? É importante que se entenda, né, o porquê que ela é importante, né? Antes da gente trabalhar recursos hídricos, a gente vai trabalhar recursos hídricos ao redor do mundo, né? Só para vocês se situarem, a gente está vendo exatamente o assunto, está acompanhando o assunto de Teacher Júlio, da Unit 8, tá? Capítulo 8, as águas do planeta Terra, né? E aí o primeiro conceito que eu gostaria que vocês anotassem é o conceito de water, né? Água, certo? Então, o que é água, né? Vamos lá, deixa eu usar o whiteboard aqui. Agora eu estou podendo usar os recursos do Zoom, né? Então, a gente aqui, ó, primeiro conceitozinho importante aqui seria esse, né? Water, certo? O que é que significa water, boys and girls? Significa água, ok? Very good. Alright? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre exatamente isso, sobre a água. E a água, vamos começar lá do começo. De onde é que vem a água? A água é um recurso que sempre existiu no planeta Terra? Bom, alguns cientistas dizem que não. Alguns cientistas, vários cientistas, na verdade, dizem que a água é um recurso que veio de outro lugar. Não existia água no planeta Terra e que a água veio, acreditam, através de algum meteoro, através de algum corpo do universo que se choca com o planeta Terra, e nesse choque com o planeta Terra ele deixa a água aqui, né? Outro planeta que se tem hoje em dia certeza da existência de água é exatamente o planeta Marte. No entanto, esses recursos hídricos do planeta Marte, eles não estão, são visíveis a olho nu. Então, os cientistas estão procurando sobre a possibilidade de encontrar água em Marte, no subsolo, né? Mas também eles sabem que existe água na atmosfera, né? Porque não sei se vocês já viram isso em ciência, obviamente vocês sabem disso, já sabem disso, que a água ela tem o estado sólido, líquido e o gasoso, né? O estado dela gasoso, a gente sabe que a água ela evapora, né? Ela é no estado gasoso, ela é muito leve, então ela consegue flutuar no ar, tá? Então, ela ao flutuar, ela fica no ar, ela fica flutuando no ar, e é exatamente isso, boys and girls, que a gente chama de umidade. A umidade é exatamente a quantidade de água que existe no ar, tá certo? Nossa atmosfera ela é formada basicamente por hidrogênio, oxigênio, esses gases, e além disso existem água, pelo menos na camada mais baixa, né? Chega um momento em que vai evaporando, ela evapora, ela vai subindo, mas tem uma hora que ela condensa, né? E aí é exatamente que ela se transforma nas nuvens, são exatamente as nuvens, e ela vai acumulando, vai chegando a um momento que ela se transforma novamente em estado líquido, e aí acontecem as chuvas. Ok, boys and girls? Então, é mais ou menos por aí. Essa que é a história da água. E a água, ela é essencial não só para o ser humano. Por que a gente está estudando água nesse momento? Porque ela é muito importante. Mas ela é muito importante só para os seres humanos? Não.
ela é muito importante para a vida. Os cientistas, pelo menos até o momento, não chegaram a uma situação que é possível haver vida sem água. Até o momento, né, o que eles imaginam é que para haver vida tem de haver água, ok? Just one second, boys and girls. Então, continuando, boys and girls. Então, por essa razão, é essencial que a gente, tá, entende, que a gente estude a água, né? Porque ela é importante para a vida, tá certo? Até agora não conseguiram. E é essa razão também pela qual estão tentando, né? Os cientistas tentando descobrir água no planeta Marte a todo custo, porque só há vida, né? Principalmente para o ser humano, se houver água, tá certo? Então, vamos lá. Vamos tratar aqui do conteúdo da gente, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, voltar. Estou meio desacostumado aqui, não é meu computador. Vamos lá, let's share this screen right here, right now. Ok? Então, vamos lá. Trouxe algum material para a gente trabalhar aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse material. Tá certo? Na verdade, não quero falar sobre isso agora. Vamos falar um pouquinho do ciclo da água. Ok? Water cycle. Qual é esse ciclo que é importante que a gente converse e trabalhe sobre ele. Tá certo? Water cycle, let's go to Wikipedia. Ok? This is very important. Então vamos lá, vamos falar sobre o water cycle. Eu gostaria que vocês anotassem exatamente esse conceito de imediato, tá certo? Water cycle, usem aí o amiguinho de toda hora de vocês, que é o caderno, tá certo? Que é o ciclo da água. O que é o ciclo da água? É exatamente esse movimento que a água faz, né? Essas três formatações, né? Ele tem a forma sólida, tem a líquida e tem a gasosa. Mas aí a gente, pelo menos a gente que está na área mais tropical, a gente vai... Quem? E a Kátia está me chamando. Ok, just 1 minute. Ok, guys, just 1 minute. I'm kind of in a debacle here. Deixa eu dar uma pausada aqui. Pause recording. Ok, então vamos lá, continuando. Então vamos lá, vamos ler esse textinho aqui, né? The water cycle, also known as hydrologic cycle or hydrological cycle, né? É muito similar da forma que a gente fala, né? Hidrológico, né? O ciclo hidrológico, ok? Describes the continuous movement of water on, above and below the surface of the earth. Então, esse que a gente chama, né, hydrologic cycle, então anotem isso daí, hydrologic cycle significa ciclo hidrológico, tá certo? Então, a intenção desse ciclo é exatamente descrever esse movimento da água, né? Para onde é que ele vai, para onde é que ela vai, né? A água, né? Depois o movimento que ela faz para se transformar em nuvem novamente e aí a precipitação acontecer, tá certo? Então, a água ela vai para o céu, ela vai para a terra, ela vai para baixo da terra, tá certo? E por aí. Ok? Então, the mass of water, thank you. The mass of water on Earth remains fairly constant over time, but the partitioning of the water in major reservoirs of ice, fresh water, saline water, atmospheric water is variable depending on the wide range of variables, né? Então, veja só, a quantidade de água que a gente tem no planeta Terra, tá certo? Oscila muito pouco. Na verdade, a gente tem a mesma quantidade de água, tá certo? O que acontece, o que vai variar aí no caso é o movimento dessa água. Vai ter mais água num lugar, vai ter menos em outro lugar, tá certo? Exatamente por conta dessa movimentação da água, tá certo? Então, como é que funciona essa movimentação da água? Vamos dar um exemplo aqui. A água, a gente conhece ela, né? Demais na forma líquida, tá certo? Então, com o calor, o que acontece com o calor? Ela entra no estado gasoso, ela entra no processo de evaporação. Ela vai evaporar, certo? Ela vai chegar até um certo ponto da atmosfera
e ela vai começar a se aglomerar. E aí surgem as nuvens. Em surgindo as nuvens, vai chegar um momento de densidade tão grande que ela vai entrar no processo de precipitação. No entanto, as nuvens elas são influenciadas pelo vento. Então, essa água que evaporou num lugar, ela pode ser movida para outro lugar completamente diferente, tá certo? Por conta exatamente desse movimento. Quando ela entra em precipitação, quando ela se transforma em estado líquido novamente, ela pode estar, e provavelmente vai estar, num lugar completamente diferente. Mas aí é que vem a mágica da natureza da vida, né? Vai chover naquele lugar e, teoricamente, essa água ela vai escorrer, né, para algum rio, né, para algum canal, né, para alguma corrente de água, e essa corrente de água tende a trazer de volta para o mar. Então, esse ciclo da água é um ciclo bem interessante que acontece de maneira regular, mas às vezes acontecem situações em que ele se altera. Por exemplo, deixa eu dar só um exemplo bem interessante. Foi nessa década que passou, não lembro exatamente um ano, mas teve o nível do mar, dos mares, dos oceanos, ele tem subido ano a ano. Subido pouca coisa, mas ele tem subido. Algumas pessoas dizem que é um processo normal, outras pessoas dizem que é por conta da ação do ser humano. Vou dar uma rouquidão aqui agora. Mas a verdade é que estão estudando ainda. Mas existe uma tendência do ciclo do mar, né? O mar subindo pouco a pouco, tá certo? Mas teve um ano que, na verdade, o mar, ele diminuiu o crescimento dele. Ao invés de ele aumentar, tá certo? Ele diminuiu. E aí, cientistas descobriram o quê? Descobriram que, por alguma razão, naquele determinado ano, choveu muito numa região lá da Austrália, tá certo? E essa água, ela ficou acumulada dentro do continente australiano, porque a Austrália é um país continente, na verdade, né? Porque, obviamente, a gente tem ali as ilhas da área samoana, da Polinésia, tem a Nova Zelândia, mas a Austrália, por si só, é praticamente todo o continente, né? Então, tem algumas regiões ali, umas regiões que não tem saída muito para o mar, e aí choveu e a água acumulou dentro do país, dentro do continente, ficou acumulada dentro do continente. Então, veja que interessante, acumulou tanta água que diminuiu o nível dos mares, o nível dos oceanos, só naquele ano específico. Tá certo? Então, obviamente, depois de um certo tempo, aquela água vai evaporar, ou ela vai dar um jeito de escoar, né? Porque a água, ela sempre procura o lugar mais baixo. Qual é o lugar mais baixo que pode existir? É exatamente a área em que ficam os oceanos. Porque os oceanos existem lá exatamente porque é baixo. Porque embaixo dos oceanos a gente vai encontrar o quê? Novamente, a gente vai encontrar terra. Ok, boys and girls? Então, a gente tem vários reservatórios de água, tá certo? E a gente viu isso na aula da gente passada, né? Que apenas a gente tem a maior parte, quase mais de 70% do nosso planeta é formado por água. No entanto, desses 70% que são formados, desses 100% de água que a gente tem, apenas 3% são de água doce, né? A gente chama de água doce, fresh water em inglês, tá certo? E desses 3% de fresh water, apenas 0,5% está ao nosso alcance para utilização. 2,5% ou é gelo, ou é geleira, é alguma geleira e a gente não tem acesso, ou está dentro do subsolo. Então, daí vocês veem a importância que a gente deve dar a questão da água, porque a gente não tem o quanto a gente pensa. A gente pensa, 70% do planeta é água, então a gente pode destruir, a gente pode poluir, a gente pode fazer o que for, que sempre vai ter água sobrando. Not necessarily. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Mas tem algumas coisas interessantes nesse ciclo da água, né? The water cycle, aqui, ó, por exemplo, the water cycle involves the exchange of energy, which leads to temperature changes. Então, esse ciclo da água, ele também promove uma troca de energia, certo? Então,
essa troca de energia, a água, ela, né, por exemplo, o sol ele gera energia, a gente já sabe disso hoje, né? Hoje existem, inclusive, várias empresas, né? Existem pessoas até instalando placas de energia solar, porque a gente sabe que o sol, ele é energia. Na verdade, a gente não poderia, novamente, a gente não conseguiria ter vida se a gente não tivesse os raios solares e a gente não tivesse a água. A água é o que dá sustentação à vida, tá certo? E o sol é o que promove, é o que nos fornece energia para viver. Toda a energia da gente, toda não, mas muita da nossa energia vem do sol, vem do calor. Então, esse ciclo também promove. Quando o sol, por exemplo, ele promove a evaporação, ele está ali gerando energia. Essa chuva também gera energia. Então, todo esse ciclo também promove uma troca de energia. E nessa troca de energia, também ela influencia na questão da temperatura. Então, uma coisa, veja que uma coisa está ligada à outra. Tá certo, boys and girls? Então, por exemplo, por que razão, né? No momento que eu estou gravando essa aula aqui, no momento de gravação dessa aula, está chovendo muito, muito, muito mesmo aqui em Recife. E por que é que chove tanto aqui em Recife? Por que é que a gente tem esses momentos de tanta chuva? Porque Recife é numa área tropical. É numa área quente. E numa área quente a gente tem muita chuva exatamente porque existe uma troca de energia exatamente por conta, influenciando a temperatura, mantendo essa temperatura tropical. Você vai ter mais chuvas em área tropical. Por que é que na região amazônica se chove tanto? Exatamente, se você parar para olhar o globo, você vai ver que a linha do Equador passa ali no meio da Amazônia. Não é à toa, não é mera coincidência. Aí você tem floresta de um lado e do outro. Obviamente hoje, porque muita coisa já foi destruída, provavelmente, se você olhar no satélite, você vai ver uma diferença, principalmente na parte de baixo, principalmente na parte que pertence ao Brasil, porque, apesar da floresta amazônica estar em vários países, a maior parte, se eu não me engano, 70%, 80% se encontra no Brasil, é exatamente o país que menos cuida da Amazônia. Então, a parte da gente vai estar mais destruída, mas se você for olhar da forma original, você vai ver que é praticamente dividida por igual. Não vai ser mais, porque depois é o oceano, né? Você tem a Venezuela, e depois virou oceano, não tem como a floresta ir para dentro do oceano. Aí você vai ver uma parte mais ao sul. Mas você vai ver que a linha do Equador passa mais ou menos no meio da floresta. E não é à toa, né? Que existe tanta umidade, que existe que esse ciclo da água, ele acontece de maneira tão ativa, tá certo? Na região amazônica. E uma coisa vai puxando a outra. E por essa razão que a região amazônica, a floresta amazônica, ela é tão rica, né? Que ela tem tantas formas de vida, que ela tem tantos tipos de árvore, né? Por exemplo, 1 quilômetro quadrado de território lá da floresta amazônica tem mais espécies de plantas do que toda a América do Norte. Quer dizer, você vai para um lugar mais temperado, mais tendendo para o frio, você vai ver que existe menos vida, menos árvores, menos plantas se acostumam nesse clima mais temperado, mais frio. Você vem para uma área tropical, você vê que é um local em que se promove exatamente muita vida, certo? Então, para você ver como água é vida, certo? Ok? Então, vamos continuar. Então, esses calores, né, o calor, essa troca de energia influencia, como eu já disse, influencia a temperatura, que influencia o clima, né? Obviamente, vocês, nessa altura do campeonato, já sabem a diferença de temperatura para clima, né? Temperatura é algo mais, digamos assim, provisório, né? Às vezes está fazendo calor, às vezes está fazendo frio. Por exemplo, Recife tem época que está mais fria, tem época que está mais quente. Então, a temperatura é mais fria, a temperatura é mais quente. O clima, ele é algo mais duradouro. Então, você faz uma análise maior do tempo e em Recife, por exemplo, seria um clima mais para o tropical. Tá certo? Bom, esse ciclo, ele é muito importante para a gente também, tá certo? Por quê? Porque ele renova a água, certo? Ele renova em que sentido? Ele renova no sentido de purificar a água. Ele deixa a água purificada, tá certo? Então,
Até essa ação que a gente faz de poluir, de sujar, de danificar a água, esse ciclo ajuda a limpar a água. Por quê? Porque quando a água evapora, ela só evapora a água, né? Só as moléculas de água, de H2O, e não outras coisas, como sujeira, como doenças, como bactérias, como vírus, não. Isso não evapora junto com a água, só quem evapora é a água. E aí, quando ela sobe, ela condensa e ela entra naquele processo, né, de chuva, a água ela cai, em teoria, ela vem limpa, completamente limpa do céu. Obviamente, quando ela toca no solo, ela pode sujar novamente, dependendo se o solo é sujo ou não. Mas veja que esse ciclo ele é importante para a gente por conta disso e cada vez mais, é outra razão que a gente também deve cuidar do meio ambiente, porque cada vez mais, quanto mais árvores a gente corta, a árvore, falei sobre isso também, talvez 2 ou 3 aulas atrás, que a árvore, ela exatamente ajuda a manter a umidade no ambiente, tá certo? Então, quanto mais árvores você tem, mais úmido, ou seja, mais água existe na atmosfera. Então, a gente automaticamente, a gente já conhecendo, entendendo um pouquinho o ciclo da água, a gente já sabe que quanto mais água, mais umidade, mais a água vai para a atmosfera, com mais água para a atmosfera, mais nuvem, mais precipitação. Então, mais árvores incentivam mais esse ciclo, tá certo? E não só incentivam esse ciclo, como também regularizam o clima. Então, a gente sabe mais ou menos o que esperar do clima. Com menos árvores, a gente tem esse ciclo mais distorcido. Então, por exemplo, novamente voltando aqui, por exemplo, do dia Recife, a gente passa por momentos de extrema seca. A gente passa momentos em que passa um tempo gigantesco sem chover nada. Tá certo? E de repente chove por 2, 3 dias sem parar. Tá certo? Então, exatamente essa disruptura do nosso clima, tá certo? É causada exatamente pela destruição das nossas matas, né? No caso aqui da nossa região, a gente tinha muito, com mais força, né? A gente tinha a Mata Atlântica, a gente também tinha região aqui de manguezal muito forte. Obviamente, ela não tem tanta variedade, ela quase não tem variedade nenhuma, basicamente só tem um tipo, né, de árvore ou poucos tipos, mas na Mata Atlântica a gente tinha uma variedade imensa, tá certo? E uma densidade também de árvores, de verde, de plantas gigantescas. E aí a gente destruiu praticamente tudo, só, pelo menos em Pernambuco, só existe uma pequena reserva, né, ali naquela região ali de Araçoiaba, ali Igaraçu, Goiânia, tem uma pequena reserva ali que vai até aquela região ali de como é, São Lourenço, esqueci o nome, Aldeia, né? Aquela região ali de Aldeia, e mesmo assim, o governo ainda querendo passar uma estrada ali, né? Para exatamente, eles dizem que não, que é só passar uma estrada, que não vai causar problema nenhum, mas vai causar problema, vai causar disruptura, que ali você tem até animais que são extremamente sensíveis ao barulho, até o barulho mesmo você afasta animais, você tem estrada, os animais vão tentar cruzar e vão morrer, você automaticamente, quando você tem uma estrada, você causa desenvolvimento, que as pessoas querem montar negócio, as pessoas querem, né, sabem que ali tem um movimento, então pode ter uma oportunidade de se ganhar dinheiro, então é praticamente inevitável, mesmo que o governo vá proibir, mas ainda se vai encontrar invasão, né, você vai encontrar gente querendo morar ali porque aquele acesso ali passou a ser viabilizado, as pessoas podem se movimentar de um lado para o outro ali, tá certo? Então, além disso, a gente sabe também que a água, ela mexe também com a estrutura geológica do planeta Terra, tá certo? A água, ela influencia no relevo. A gente viu também, tá certo? Há algumas aulas atrás, né? Que a água, essa movimentação dela, ela acaba influenciando no relevo, tá certo? Às vezes causando erosão, às vezes fazendo alterações, né? E exatamente essa a ausência de matas, a destruição das árvores também promove essa mudança do ciclo. Às vezes chove num lugar que não chovia muito, às vezes vai parar de chover num lugar que chovia mais, e aí essa alteração também causa uma disruptura que não é muito boa, tá certo? Para
todos nós, ok? Então, vamos lá. Oops, what have I done here? Ok, então vamos lá. Vamos falar de algumas curiosidades aqui sobre a água ao redor do mundo, ok? Então, aqui a primeira curiosidade, né? Water covers around 70% of Earth's surface. Então, a gente já falou sobre isso, que cobre em torno de 70% da superfície da Terra. The Nile River is the longest river in the world. Então, o rio Nilo é o maior, é o mais longo, é o maior de todos os rios que existem no mundo. Acho que a gente também chegou a falar sobre isso. Né? Number 3, 780 million people lack access to improved water sources. Então, a gente tem 780 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Como a gente tinha falado agora há pouco, água é vida. Então, a gente precisa também, quando a gente pensa em água, não é só em preservar, mas como a gente pode fazer com que a água chegue para todos. Né? 1 em cada 9 pessoas não tem acesso à água potável, e isso não é ok. Number 4, 82% of those who lack access to improved water live in rural areas, while 18% live in urban areas. Então, dessas pessoas, a grande maioria vive em zona rural, em área rural, né? E apenas 18% em áreas urbanas. E essa é outra razão também pela qual que a gente tem tanta gente, né, vindo para a área urbana. Por exemplo, no Brasil hoje, a gente já tem mais pessoas em área urbana do que na área rural. E essa é uma tendência não só do Brasil, mas é uma tendência mundial, se não me engano ao certo. Nesse século ainda, a gente vai ter mais pessoas morando em áreas urbanas do que áreas rurais, apesar de que maciçamente a maior parte das terras estão em áreas rurais. Né? Number 5, every minute a child dies of water-related diseases. Então, a cada minuto, uma criança no planeta Terra morre exatamente por falta de acesso à água. Isso é muito, muito ruim. Então, se a gente parar para pensar, ao se passar 1 hora, 60 crianças ao redor do mundo morreram só por não ter acesso à água potável. Ok? Number 6. Today, a larger number of people own a mobile phone than those who have access to toilet. Olha que coisa sem sentido. A gente tem hoje mais pessoas com acesso a um telefone móvel do que pessoas com acesso a uma bacia de banheiro, né? Então, ele relaciona isso com saneamento básico, né? Tem mais gente com um celular do que tendo acesso a um saneamento básico. Ok, vamos lá, number 7, vamos pular number 7, number 8. 10% of global diseases burden could be reduced with improved water supply. Então, 10% das doenças do mundo já seriam resolvidas só se a gente desse acesso à água a todos. Né? Number 9. Just 33% of what the world spends on bottled water every year would pay to provide clean water for the 780 million people without it. Então, apenas 1/3 do que as pessoas gastam com a garrafinha de água, só esse dinheiro, 1/3 desse dinheiro já seria suficiente para investir e fazer com que essas 780 milhões de pessoas tivessem acesso à água. Isso coloca nosso pensamento numa perspectiva, né? A gente começa a imaginar, poxa, tem tanta coisa que é tão normal para a minha vida e eu não dou valor, né? Tão fácil, R$1, a gente pega R$1 e compra uma garrafa de água com tanta facilidade quanto tem gente aí que não tem isso daí. Number 10, in the world, more than twice the population of the United States lives without access to safe water. Então, a população dos Estados Unidos, 330, então 165 milhões de pessoas não têm acesso, tá certo? In the world, more than twice the population... more than twice, tá. Então, é mais do que 2 vezes a população americana. Então, 780 milhões, é a mesma informação. Safe drinking water in the undeveloped areas allow children, especially young girls, the opportunity to go back to school and, in turn, fosters economic development. Então, também, a água, ela traz oportunidade também para que crianças tenham acesso à água. A gente enfrenta esse problema nesse momento, né? Nada mais atual do que isso. Hoje, muitas das escolas públicas, em vários municípios, não voltam porque sequer têm acesso
a água potável, sequer ter uma torneira dentro da escola. Então, como é que ela vai, né, poder promover os padrões que o Estado está pedindo para que as escolas voltem a reabrir? Impossível, tá certo? Então, boys and girls, that's it for today, ok? Nossa aula se encerra por aqui. E eu gostaria de, como homework, pedir para que vocês exatamente fizessem uma pesquisa, tá certo? Sobre exatamente a importância, pelo menos uma importância da água, tá certo? Para a humanidade. Vocês fazem essa pesquisa, mais ou menos um parágrafo, escrevem no caderninho, botam no Google Translator, tiram uma foto e postam lá no Class App, tá certo? Qualquer coisa, estamos à disposição no nosso aplicativo oficial da escola, Class App. All right, see you later, alligators.